Fala, família da Natação Criativa! Eu quero agradecer demais a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Já quero te pedir um favor, ativa a notificação, segue o nosso canal. 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. E depois me dá bronca, Renato, perdi aquela entrevista, não sabia que subiu no ar. Claro, se não ativou a notificação, ativa que vai chegar ali o título e você vai ver se essa entrevista te atende ou não te atende. E também te agradecer pelo voto. Fomos eleitos o melhor podcast de 2025 na seção de esporte, agora com selo aqui na tela. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre a diferença de CLT e PJ, o que ninguém te conta antes de trocar a carteira assinada pelo CNPJ. Durante muitos anos, conquistar o emprego com carteira assinada era o grande objetivo profissional da maioria dos brasileiros. Meu pai até falava, você tem que assinar essa carteira, tem que ficar 30 anos, 40 anos trabalhando na mesma empresa, só que essa realidade mudou. Cada vez mais profissionais recebem propostas para atuar como pessoa jurídica, atraídos por remuneração maiores, mais autonomia e promessas para empreender. Mas será que isso acontece mesmo na prática? Será que trocar a segurança do CLT pelo CNPJ é realmente um bom negócio? Será que basta abrir uma empresa e emitir nota fiscal? Ou existem riscos jurídicos, financeiros, tributários e até trabalhistas que poucas pessoas conhecem antes de tomar essa decisão? Nesse episódio de podcast vamos conversar com uma das maiores transformações que o mercado de trabalho brasileiro já começou a ocorrer e mostrar tudo aquilo que normalmente só é descoberto quando os problemas acontecem. Se você é professor, profissional liberal, empresário, está pensando em trocar a carteira assinada pelo CNPJ, essa entrevista pode evitar erros que custam muito caro. Estou trazendo a advogada especialista nesse assunto, doutora Saula Diniz. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a você, Renato, pelo convite, e eu espero muito poder agregar a todos que estão assistindo aqui com informações relevantes sobre o direito empresarial e a diferença aí do CLT e do PJ e qual a melhor solução e qual o melhor para responder. Lembrando que cada caso é um caso, mas eu vou trazer aqui a minha experiência de mais de 10 anos na área jurídica para conseguir responder as maiores dúvidas que foram enviadas para você. E antes de entrar nesse assunto da diferença do CLT para o PJ, entendendo essas diferenças, vamos agradecer os nossos parceiros, a FLOT, materiais de natação. Tenho certeza que você utiliza os materiais da FLOT, tudo com ISO 9001, alta durabilidade, testado dentro de um polo, dentro da USP, e ele ouve os profissionais, assim como eu, que auxiliam na criação de materiais de natação infantil, a Vera Lúcia na hidroginástica, entre outros profissionais. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, tenho certeza que tem o curso que você está precisando. Eu brinco muito que hoje a faculdade não forma mais as pessoas para o ambiente de trabalho. Quando a gente sai da faculdade, o ambiente de trabalho já mudou. Diferente lá atrás, que meu pai tinha estudado 20, 25 anos e com a mesma informação ele utilizou por 40 anos. Hoje, você saiu da faculdade, a informação é outra. Então entre na plataforma, mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. O aplicativo da SwimTrack te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça todas as avaliações. Se você tem a sua metodologia, você consegue colocar dentro do aplicativo. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, não sei se você sabe, a segunda principal causa de mortes em criança é o afogamento infantil. Também faça a sua parte, seja voluntário e vamos combater o afogamento infantil. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studio, aqui no coração de Pinheiros, essa infraestrutura maravilhosa que você está acompanhando, onde você pode gravar o seu podcast ou fazer os seus infoprodutos como cursos. Já gravei diversos cursos aqui e eu vou subir lá na plataforma e vou estar aqui gravando meu podcast e sendo remunerado pelos meus cursos vendidos. Então tem aí também os seus infoprodutos sendo vendidos. E vamos para o nosso assunto. Antes de comparar as vantagens e desvantagens, precisamos entender que o CLT e PJ são modelos completamente diferentes de relação profissional. Mais do que salário, muda a forma de trabalhar, de pagar os impostos e de assumir responsabilidades, até de planejar o futuro. Mas acho que a gente tem que começar pelo básico. Doutora, nos últimos anos vimos um crescimento muito grande das contratações como pessoas jurídicas. Antes de falarmos sobre as vantagens e riscos, qual a principal diferença entre trabalhar como CLT e atuar como PJ? CLT é a relação de trabalho. A pessoa é empregada, ela é funcionário. E o PJ é relação entre empresas, prestações de serviço.
O CLT, ele tem salário, subordinação, 13º, ele tem férias, tem FGTS, então ele tem direitos trabalhistas. Agora, no PJ, não existe direito trabalhista, porque a gente está falando do relacionamento de duas empresas, ou seja, é uma empresa que ela presta serviços para outra e assim ela precisa emitir nota fiscal, precisa pagar imposto, precisa organizar a previdência ali, precisa negociar contrato, fechar contrato, ter uma atividade econômica. Então, PJ é prestação de relação de empresa, CLT é uma relação de empresa e funcionário. E vale ressaltar que no Brasil possui cerca de 10 milhões de trabalhadores autônomos que têm um registro no CNPJ, só que esse montante só representa um terço, 33%. Estima-se quase 30 milhões de trabalhadores autônomos e empregadores do país, enquanto outros 2/3 atuam ainda na informalidade. Então, muitas pessoas enxergam apenas um número maior na proposta financeira quando ele vai para o CNPJ. Mas será que esse valor realmente representa um ganho maior? Muitas pessoas olham apenas para o valor maior na proposta. Quais contas essas pessoas precisam fazer antes de decidir se realmente vale a pena trocar a carteira assinada pelo CNPJ? Perfeito. A pessoa ela precisa compreender e comparar não apenas o que ela ganha mensal. Se a pessoa ela tem uma dúvida, será que eu vou ser PJ ou eu vou ser CLT? Quando a pessoa ela quer identificar qual o melhor caminho para ela na base financeira, ela tem que calcular que o CLT, no anual, ele vai receber 13º. O CLT, ele tem direito a férias e férias remunerada. O CLT, ele vai ter o FGTS resguardado. O CLT, ele vai ter benefícios, e muitas empresas entregam benefício de saúde, de odonto, planos, vale alimentação, vale transporte. No CLT, ele tem horários a ser seguidos. Então, tudo isso precisa ser colocado para ele comparar com o PJ. Então, você não compara por mês, você compara por ano. Quanto você receberia com o CLT e quanto você receberia com o PJ. Porque o PJ, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que abrir a sua empresa, você começa com o MEI, que é o microempreendedor, e depois você vai para um lucro presumido ou para um simples nacional, dependendo do quanto você ganha. Você vai ter que contratar ali com o crescimento um contador, tem que emitir notas, vai ter que cuidar da sua previdência, ou seja, você vai ter que cuidar ali como você vai aposentar, vai ter que recolher o seu valor, não vai ser a empresa. Você também vai ter que se organizar com férias, porque o PJ é uma empresa, ele não tem um direito ali de férias como o CLT tem. Então você vai ter que se organizar a respeito das férias, a sua reserva de emergência, você vai ter que fazer ela, você vai ter que olhar o seu plano de saúde próprio. Então você vai ter que ter antes, para saber o que compensa, é um valor anual, desde benefícios e também não é questão emocional. O que eu gosto de mostrar é perfil. Existe perfis de pessoas que encaixam muito bem como CLT, que nem o seu pai disse. A construção de carreira, ficar 30 anos numa empresa, é um perfil de pessoa que, não, eu prefiro ir, eu prefiro trabalhar e eu preciso receber. Eu vou receber todo mês aquele valor e vou receber o plano. Então, a gente tem CLTs que têm caminhos excelentes, que têm planos de carreira excelente. Aí, em outro aspecto, a gente tem um perfil que é um perfil empreendedor, que é o perfil do PJ. Ele tem que ter essa maturidade do perfil de empreendimento. Você tem uma empresa agora. Você tem que ter outros pensamentos ali, porque você não vai trabalhar em horário fixo, você monta a sua agenda. Então, eu acredito que, além do valor financeiro, você olha qual o seu perfil que você encaixa melhor. E claro, poxa, eu tô CLT, eu quero ir pro PJ. Então, trabalhe o seu perfil para que você tenha as habilidades do PJ. Então, isso eu coloco também para você colocar numa balança. E ainda o CLT tem alguns direitos
que resguarda ele, como o descanso entre jornadas, o limite de horas extras. A gente tem também aqui o horário de almoço, que é garantido sim, pela lei com do artigo certeza. 71, que determina que o intervalo mínimo não pode ser reduzido para 30 minutos, desde que definido com o acordo de convenção coletiva. A gente tem os intervalos, que acima de 4 horas é garantido um intervalo de 15 minutos. O transporte que a empresa precisa, as faltas, que a gente tem faltas remuneradas pelo casamento, exames pré-natal, nascimento, doação de leite materno, consultas médicas, doação de sangue, doenças, falecimento, entre outras, que são coisas que a gente tem que colocar na balança. Só que existe... Inclusive, só dar um ponto aí, que é bem importante, que saiu hoje, esse ano, a NR1, que é a norma reguladora que todas as empresas agora precisam seguir, porque foi dia 26 de maio de 2026. Então, ela fala dos riscos psicossociais dentro da empresa. Então, a empresa ela tem que tomar cuidado ali para não colocar metas agressivas, irreais. A questão também tem que ter programa de prevenção de saúde. Então, tudo isso a empresa também precisa. Então, no direito o CLT, ele também vai ser resguardado por esse direito. Então, só dando um quê para quem está escutando que precisa dessa nova regulamentação que chegou. E como você falou dessa nova regulamentação, eu não vou deixar passar. Não Sim. estava no nosso script. Não tava. Mas tem muito coordenador, dono de academia que está preocupado com essa nova implementação. Porque às vezes tem muito profissional que não tem esse problema dentro da empresa, mas vai começar a alegar que foi dentro da empresa. Sim. Como agora esses donos de academia se protegerem com essa nova lei? Mais burocracia para a mesa e a empresa do empresário. Aí, mais burocracia na mesa do empresário. Precisa do GRO, que é gerenciamento de riscos ocupacionais de toda a empresa. Ou seja, precisa de um mapeamento sobre pressões, horário, riscos psicossociais, feito ali, pressão abusiva, estresse ocupacional, feito dentro da empresa, e aí é feito um documento assinado por todos de dentro da empresa e também o responsável, que é o empresário. Também vai ser colocado, e tem que ser colocado em alguns lugares da empresa, avisos sobre essa nova regulamentação. Por exemplo, a questão de ficar em pé. Você tem que ter. Tem trabalhadores que trabalham em pé durante horas, então tem que ter uma placa de aviso ali também, mostrando o tempo de descanso. Então tem. Essa regra, se adequar. É isso. Você precisa se adequar para evitar multas. Então isso já daria um outro podcast, mas foi legal a gente Sim. levantar. E existe uma regra que muitos especialistas utilizam de que profissionais PJ deveriam receber entre 25% e 40% para compensar tudo que a gente falou, 13º, fundo de garantia, INSS, outros benefícios. Esse cálculo faz sentido? Ou como que ele deve ser feito? Em tese faz sentido sim, porque esse valor o empresário ele está pagando muito por imposto. Então, em tese, sim, o PJ ele sai mais barato para a empresa do que um CLT em relação a imposto. Mas a gente tem que ver, no caso, a realidade do fato, porque existe muita pejotização e não pode ter pejotização. Por que não pode? E tem muito. Porque às vezes a pessoa não quer ali o quadro do CLT, ou o empresário não quer, só que o juiz ele olha a realidade dos fatos. Então, às vezes, tem muito PJ que entra contra a empresa pedindo aí para regularizar como carteira de trabalho. E tudo que não pagou vai pagar. Então, é importante primeiro ver, realmente é CLT ou realmente é PJ? E agora, se a gente for pensando na sua pergunta, no viés de qual carreira que eu sigo? Eu sou CLT ou se eu sou PJ? O que compensa para mim? Aí, que nem eu falei, olha anualmente. Quanto que eu vou receber anualmente? Quanto que eu vou receber no CLT e no PJ? Outra coisa, qual que é a minha habilidade financeira para que eu eu construa patrimônio? Eu no CLT, todo mês eu recebo um valor. Eu no PJ, tem mês bom, tem mês ruim. Porque eu tenho mais contratos. Eu tenho mais movimentos, tem que pagar contador, eu tenho que emitir notas, eu tenho outras tarefas. E qual que é a minha capacidade também, eu sempre olho para o financeiro, qual que é a minha capacidade de acumulação de valor? Eu preciso todo mês receber a mesma coisa, ou um mês mais, um mês menos?
Óbvio que o PJ você tem mais custo, então você recebe mais. E por parte da empresa, a empresa tem mais custo com CLT, então ela vai pagar menos o CLT. Isso que eu falo. Geralmente o PJ ele vai receber mais. Só que você tem que olhar para você. Qual é o tipo de perfil seu? Você tem que desenvolver outras habilidades para você entrar como PJ bem-sucedido. Como se diz, a gente tem essa mudança, por exemplo, eu tenho um fundo de garantia, eu tenho meu 13º, que eu vou ganhar lá no final do mês, como PJ você vai ganhando todo mês. Então, você tem esse poder de guardar esse dinheiro para o seu 13º, ou até mesmo fazer um fundo de caixa, caso aconteça algum problema, que você não vai poder entrar ali para ganhar, entrar na caixa e conseguir receber por não conseguir trabalhar. Fiquei doente, vou ficar 6 meses sem trabalhar, então você tem que fazer uma reserva para você ficar de 3 a 6 meses sem conseguir trabalhar e ser remunerado. Então, todo esse perfil. E isso é interessante porque você, né, assim como os seus cursos ensinam muito aí o pessoal, que é educação. E essa parte de educação a gente não tem nas nossas escolas tradicionais e nem as particulares, viu? Então, assim, é uma falta, uma carência mesmo de educação financeira, educação sobre negócios. Então, é só um ponto aqui de falar como é importante esse seu trabalho de levar esse conhecimento para as pessoas, porque quando a gente fala do PJ, ele tem que ter informação. E também o CLT, porque até para você fazer sua reserva de emergência é um assunto que não é falado. Então, não é falado nas escolas. Então, é muito importante o seu papel aí dos seus cursos. Até dentro da plataforma Educar, que é um dos nossos parceiros, eu tenho um curso sobre empreendedorismo, principalmente para personal trainer, porque como você falou, isso não é ensinado. Então, como fazer vendas, como precificar, ou até mesmo como você proteger a sua marca, você fazer o registro da sua marca, fazer o logo, que às vezes você cria a marca, cria um produto e lá na frente você perde essa marca. Como a gente já viu até bandas isso acontecer, Jota Quest, Nat Roots, tiveram que mudar o nome. Então imagina a demanda que você tem, o custo que você tem de mudar lá na frente. Mas voltando para o nosso tema, doutora, quando a decisão é tomada sem planejamento, alguns erros acabam acontecendo. Quais são os maiores erros que você vê juridicamente os profissionais cometerem quando eles saem do CLT e passam a atuar por PJ e não conhece muito bem a parte jurídica? Eu vou trazer um dado da Sebrae que em torno de 75% a 80% das empresas elas quebram em menos de 5 anos. E o maior erro do CLT é ele achar que o faturamento é salário. Então, quando a pessoa sai do CLT e vai para o PJ, ele acha que aquilo que ele recebeu é livre. Não é. É diferente, porque quando você tem uma empresa, você recebe o bruto, mas aí você tem que descontar contador, a emissão fiscal, os seus gastos de divulgação, você tem que retirar todos os custos que você tem da plataforma que você utiliza, da IA que você está usando, do seu uniforme, do seu transporte, da sua alimentação, dos seus custos. Você tem que retirar todos os custos para sobrar o seu líquido. E quando eu entro dentro desse assunto, eu gosto muito de falar que eu vou separar mais ainda. Quando você tem uma empresa, você tem que ter duas contas, a conta pessoal e a conta da empresa. Você separa o dinheiro que você ganha na empresa e o dinheiro que você recebe. Porque se você é uma empresa, você paga, você tira o prolabore, você é o sócio da empresa. Aí você retira o seu prolabore e você determina quanto que você vai receber por mês, por exemplo. Dependendo de quanto você recebe, você vai ter que pagar imposto sobre aquilo, tá? Então, e você vai contratar uma outra pessoa, você vai vai ter que pagar o imposto também. Você vai contratar com PJ ou com CLT. Então, é importante você separar, porque o dinheiro que você recebe no PJ é para tua empresa, não é seu. A sua empresa vai pagar o transporte, a sua empresa vai pagar algumas alimentações, a sua empresa vai ser responsável por algumas coisas. Esse é o cartão da empresa. E aí a sua empresa, ela paga você. E aí é importante tirar, pelo menos, eu sugiro assim, 2 vezes por mês você tira seu dinheiro da empresa para pagar você. O marketing, a sua empresa que paga. Então, separa. Então, quando você sai do CLT, o maior erro é você não saber essa diferença, tá? Outro erro também é...
é você não ter reserva, né, financeira. Então, achar que você vai receber ali o valor, por exemplo, me machuquei, e agora? E agora você vai ter que arcar com isso. Porque senão a sua empresa não vai te dar ali os dias do atestado. Então, você vai ter que arcar com isso. Eu fiquei doente. Você vai ter que arcar com tudo isso. Então é importante fazer uma reserva ali de 3 a 6 meses Sim. e ter essa garantia. Eu acho que é de 6 a 12. Você colocaria até mais. De 6 meses a 12 meses. A reserva de emergência. E aí muitas pessoas acreditam que basta abrir um CNPJ para começar uma nova fase profissional. Mas na prática, empreender exige muito mais do que apenas emitir notas fiscais. Então, quando eu for sair do PJ para o CNPJ, quais cuidados jurídicos e tributários eu tenho que tomar? Porque às vezes eu vou abrir um negócio com sócio, eu preciso me preocupar com o contrato, às vezes eu vou criar uma marca, eu tenho que pensar ali, como eu disse, da marca e da patente. O que eu tenho que me preocupar ali logo no início, quando eu abro um CNPJ, e eu tomar cuidado para não ter problemas futuros? Tá, você vai abrir um CNPJ, é uma empresa. Eu vou abrir uma empresa. Primeira coisa, quais atividades sua empresa vai exercer? Aí você vai colocar no KNAI. Por exemplo, o meu escritório de advocacia exerce serviços advocatícios. Se você tem uma empresa de educação física, vai ser esses serviços de personal trainer, de assessoria esportiva que você vai oferecer. Então, primeiro você vê quais são os serviços que você vai encaixar. Depois, qual sistema você vai colocar? Vai ser o MEI? Eu sempre recomendo, quando você está começando ali, é um microempreendedor, que aí você tem um faturamento menor. E aí depois, por exemplo, eu cresci, você vai para o Simples ou você vai para o lucro presumido, que são sistemas tributários. Qual dos dois aí você vai? E cada ela tem que se inscrever ali, é uma inscrição municipal. O MEI é mais simples, você consegue abrir aí seu MEI por vídeo do YouTube, você procura lá como abrir o meu MEI, a emissão da nota fiscal, né? Pelo MEI também é muito simples, é bem simples o MEI, a realidade, só precisa buscar informação. No YouTube você consegue enxergar bastante. Então, essa é o primeiro caminho que você faz. Você vai de acordo com quanto que você recebe, né? Para você ter o seu CNPJ. E aí tem o contrato se for entrar em sociedade, que é importante da criação de um contrato. Tá, vamos lá. O MEI você não tem sócio, tá? Isso é quando é você sozinha e é um microempreendedor. Você tem ali 88 mil por ano. Então, aí você abre o MEI. Tá, não, eu quero entrar com sócio. Aí você vai abrir ou simples ou lucro presumido. Depende do teu faturamento também. Eu vou abrir um negócio com meu sócio. Você vai precisar do contrato social. No contrato social, você vai colocar ali qual a porcentagem de cada sócio. Então, um vai ter 50%, 50%, 47%, 53%. E aí, ali vai ter que ser descrito todas as funções de cada um. Por exemplo, quem vai cuidar da área financeira, quem vai cuidar da área administrativa, o que acontece se alguém vai sair da empresa, o que acontece se a gente vender a empresa, o que acontece se um sócio morrer, o que acontece em N situações para fazer um contrato social bem descritivo, porque ele é essencial. Se você determina com uma comunicação clara o seu contrato, você evita aí a maior parte dos erros que vão ter dentro da tua empresa. O que eu vejo muito é assim, você começa a sociedade empolgado. E aí, daqui a pouco, o sócio fala, o outro não tá trabalhando muito. Nossa, e agora? Eu quero tirar ele da sociedade porque só eu trabalho, ele não faz nada. E seu contrato social tá falando o quê? Nada, porque você não determinou antes. E aí vai dar mais problema de dor de cabeça. Então resolve, conversa, tem uma comunicação clara. Busca um advogado especialista que vai sentar, vai te fazer perguntas difíceis. E aí você já vai claro. Então é assim que funciona? Então você é responsável por tal coisa, você é responsável por isso. Coloca na mesa o que vai ser, determina. Caso você não cumpra, vai acontecer isso. Porque você pode sair da sociedade, porque você não cumprir sua parte. E aí, como a gente também falou da importância de você abrir um sistema, né? Às vezes você vai abrir um MEI, aí eu recomendo que você procure um contador, porque para personal, por exemplo, o KNAI não é liberado, então é legal você procurar um contador para você saber qual sistema você vai abrir quando você for abrir a sua empresa. E aí tem a outra
outro lado, que é você virou o patrão, e aí você vai fazer a contratação. Uhum. E aí, como você já tomar as medidas de prevenção, se você vai contratar um PJ, você vai contratar um CLT, porque às vezes você contrata um PJ e depois lá na frente ele vai acusar que ele tinha um serviço de CLT e você vai ter que fazer esse pagamento. Como se proteger nesse momento de contratação? É muito importante essa pergunta. Então, se você quer contratar um funcionário e não sabe se vai contratar CLT ou PJ, é importante você ver a realidade dos fatos. A CLT, ela fala 5 requisitos que tem que enquadrar no CLT, que é o seu funcionário. Primeiro, pessoalidade. O trabalho só pode ser executado por aquela pessoa. Segundo, subordinação. O trabalhador vai responder diretamente a você ou um líder direcionado. Onerosidade é um requisito que ele vai receber salário todos os meses estipulado ali no contrato de trabalho. Terceiro, não eventualidade, ou seja, a prestação, o contrato de trabalho tem continuidade, ele vai seguir por um tempo indeterminado. E tem a alteridade, que o negócio ali, ele tem os riscos para o patrão, então ele assume os riscos ali do empregador. Então isso são os requisitos de um funcionário. Agora eu vou falar sem termo jurídico, tá? O que é o CLT? O CLT é o funcionário. Então é aquele funcionário que tem hora, você tem hora para chegar, você tem hora para responder seu patrão, ó, você vai trabalhar das 8 às 6 aqui, você tem um horário de almoço, você tem que responder diretamente para mim e você tem que trabalhar para mim, entende? Então assim, o CLT é o meu funcionário e é o funcionário que tem que ir todo dia, que vai trabalhar lá para mim, ele vai receber o salário dele, vai ter os benefícios. Esse é o CLT. O que é o PJ? O PJ é uma empresa que eu contrato. E aí o que acontece? Aquela empresa eu contrato e eu vou falar por demanda. O que acontece? O problema é a pejotização. Eu contrato um PJ e transformo ele num CLT. Isso aí dá problema, risco trabalhista. Gente, o tipo de maior ação que existe hoje é trabalhista. São milhões de ação todo ano e é recorde do nosso judiciário é a ação trabalhista. É a mais temerária, que mais dá medo nos empresários é a legislação contratual trabalhista. Então, assim, o PJ, ele é uma empresa. Então, você vai trabalhar por demanda, não tem nenhum desses outros requisitos, e é a realidade dos fatos. O juiz, não importa só o que você coloca no contrato, é a realidade dos fatos. O que você conversa com ele, como que você conversa com ele, o que você tá ali no WhatsApp, tudo isso vale na hora que você vai provar ali frente ao juiz numa ação judicial. Então, se você é dono de academia ou dono de assessoria em condomínios, você está contratando como PJ, então tome cuidado, procure um advogado, um contador, para você não ter problemas futuros. E além desses aspectos jurídicos, quem decide empreender passa a administrar uma empresa. Quais responsabilidades financeiras, tributárias e administrativas a pessoa normalmente não imagina que terá? O PJ ele precisa aprender a vender, negociar, a contratar, a gerir a sua empresa. A pessoa ela precisa ter uma mentalidade também muito encaixada, uma resiliência, porque ser empreendedor no Brasil não é fácil mesmo. A gente tem muita burocracia, tem muita dificuldade, tem falta de educação, muita falta aí na educação, mas em outro aspecto, empreender é maravilhoso. Ele te entrega benefícios e liberdade de uma forma maravilhosa. Quando você entrega seu serviço aí e você consegue prosperar, contratando gente, cuidando de família. Então, tem um lado muito bonito no empreendedorismo, mas isso requer algumas habilidades. Habilidade de venda, habilidade de organização, habilidade de agenda, administrar risco, financeira, proteger o seu caixa. Então, isso é bem importante no empreendedorismo. E além da reserva financeira que você já comentou, doutor, a gente tem outros cuidados, como seguros, planejamentos. O que você recomenda para deixar a pessoa com uma estabilidade que o CLT passa, mas que também a gente consiga conquistar no CNPJ? Vamos lá. Eu atuo bastante com proteção patrimonial. E depende muito do público que a gente está falando. Vou falar primeiro do público que eu atendo e depois falar de um público também de quem está começando.
Quando a gente fala de proteção patrimonial, a gente pega um empresário que ele tem a empresa dele e tem seus ativos, né? Tem seu valor. A empresa, ela é protegida da vida do empresário desde das relações afetivas, por exemplo, ele é casado em comunhão parcial de bens ou ele é casado em outro em uma união estável, separação total. Então, você tem uma proteção de patrimônio, ele envolve desde do relacionamento afetivo dele, ele é casado, ele mora com a namorada, tem um contrato de namoro, e depois dentro da empresa. Então, dentro da empresa, todos os contratos com os funcionários ali estão bem, tem risco, não tem. Quando a gente fala de patrimônio, a gente fala também de holding, por exemplo, a gente tem uma proteção ali das outras empresas, um pagamento de tributos menores. A gente também tem, por exemplo, abertura de empresa LLC para fora do país, que isso também protege o seu patrimônio por questões aqui no Brasil, às vezes o nome dele pode ter alguma restrição. Então a gente tem uma visão de uma proteção patrimonial de acordo com o tamanho do empresário e da empresa. Eu falo que a proteção do patrimônio ele também vai por sucessão. Se ele tem filhos, se ele não tem, porque se morrer ele vai para os filhos. Mas, por exemplo, ele é separado. Então, os filhos anteriores também têm os filhos do outro casamento têm esse direito. Então, a proteção patrimonial, ela é feita também através de seguros de vida, porque, por exemplo, se tem filhos, é importante fazer um seguro de vida para os seus filhos, porque o seu filho, quando vier a sua falta, ele vai ter um valor ali imediato para sacar. Então, quando você fala de proteção ali do patrimônio do empresário, quando a gente fala de um grande empresário, médio grande empresário, a gente tem que olhar para todos esses setores para proteger em si. Agora, se a gente está falando dos primeiros passos para a proteção ali do patrimônio, quais são os seguros, quais são as reservas do pequeno empreendedor, que é a maior parte do Brasil, são os pequenos empreendedores, a gente fala de algumas reservas. Primeiro é a reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele valor que você vai ter do seu custo de vida. Eu sugiro 6 meses a 1 ano, dependendo do seu tipo de negócio. Por exemplo, você é um personal trainer. Se você ali tem um custo de vida de... Qual que é a realidade hoje de um personal trainer que você pode falar assim? Ele gasta quanto um custo de vida? Seria 3, 4 mil reais? De 3 a 5 mil reais. De 3 a 5 mil, ok. Então a gente tem aí um personal que tem um custo de, vamos colocar 5 mil? Um valor bom para o Brasil, é um valor, né? A gente olhar os dados, dependendo do local. Mas aí você está com 5 mil reais. Então você faz 5 vezes 6, 30 mil. Então, você cria uma reserva de emergência com 30 mil reais. Isso aí é importantíssimo. Segundo, a reserva do caixa da empresa. Pelo menos 3 meses. Então, a sua empresa, quanto que ela gasta por mês? Com deslocamento, marketing, todos os custos operacionais. Contador, ferramenta. Aí você põe pelo menos 3 meses. Então, vamos pôr, a minha empresa gasta 2 mil reais por mês. Aí você põe 2 vezes 5, 10 mil. Então, 30 mil na conta pessoal, 10 mil na conta da empresa. Esse aí eu acho que é o básico, tá? Tem também, por exemplo, a reserva de férias, porque o PJ tem que, né, a empresa, assim, o empresário tem que descansar, mas a minha realidade é um pouco diferente, né? Porque, assim, ninguém vai pagar férias para um empreendedor. Você não tem esse negócio de férias, mas em contrapartida você tem uma liberdade. Por exemplo, eu tiro férias quando ninguém tira. Eu tenho essa liberdade, então eu olho passagens, por exemplo, eu amo viajar para o exterior, então eu olho passagens em valores melhores, em que não tá muito cheio, e eu não viajo nas férias, né? Então, assim, você tem que ter é importante também, você ter uma reserva ali, que ninguém te paga nas férias. Então, o CLT vai pro PJ, você tem que entender, não tem férias mais remunerada. Então, se todo mundo tem que descansar, tem, mas aí você tem que reorganizar isso também. E aí que vem a importância de você ter os infoprodutos, né? Se você está de férias e está recebendo do outro lado e criando um patrimônio para não depender só da sua hora de trabalho. E boa parte dos conflitos trabalhistas poderiam ser evitados com orientações preventivas. Infelizmente, muitas pessoas só procuram advogado quando acontece o problema. Vamos entender um pouco, doutora, como o advogado pode ajudar nessa atuação de conflitos. Por que o advogado ajuda antes de assinatura de um contrato de um PJ e não apenas quando já existe um conflito judicial?
Eu gosto muito de falar do meu diferencial, Legal. porque eu não sou uma advogada qualquer, que eu tenho uma visão de gestora de negócios e eu sou empresária. Então, é muito diferente conversar comigo e de conversar com um advogado tradicional, porque o advogado, e ele é essencial. Eu tenho essa visão e tenho outra também, porque eu olho para a empresa em si. Então, eu vou falar a minha visão, pode ser? O que eu vejo, assim, é essencial para mim e como que eu entrego isso para os meus clientes, que eu vejo que é um baita diferencial, tá? Eu olho a empresa como um todo, eu olho a questão do negócio, aonde tem os riscos ali dentro. Não venho somente para um processo, mas evitar esse processo. Então, evitar o risco. É isso. Qual risco? E eu sempre falo, tem risco que vale a pena correr e tem risco que não vale a pena correr, que vai fechar o seu negócio. Então é uma análise de onde a gente pode proteger, onde a gente pode correr algum tipo de risco. Então ter ali todas as documentações corretas, ter a defesa do seu negócio e ter um olhar de parceria, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu olho para o negócio com a questão de parceria. Então, onde que a gente pode crescer junto? Sabe? Eu acho isso bem essencial. Elementos de proteção, tanto jurídica como de cibersegurança ou alguma outra visão no negócio que está precisando. Porque quando eu olho para um negócio, às vezes eu olho e falo, olha, às vezes é o seu marketing ou é o seu setor de vendas. Então eu consigo dar conselhos para startups, empresas que são de crescimento de negócio. Então, Mas isso que eu quero falar não é todo advogado que tem essa capacidade de enxergar um negócio como eu enxergo, como uma empresária, né? Eu falo, sou uma empresária do direito. Sou advogada e sou uma empresária do direito. Então eu tenho essa visão que eu consigo entregar para meus clientes. então não espere o problema aparecer para procurar um advogado, atue na parte preventiva e procure um advogado que consiga ter esse olhar mais amplo e consiga te dar essa orientação antes do problema acontecer. Só que a gente vê muito profissional que na hora que vai fechar um contrato de emprego, ele olha ali, mas PJ eu vou ganhar mais, então eu vou virar PJ. Só que existe um risco, porque às vezes a pessoa está prestando serviço apenas para uma empresa. Quais cuidados deve ser observado para preservar a autonomia e a relação contratual quando eu estou prestando serviço só para uma empresa? É a questão da pejotização. Então tem que tomar cuidado com a pejotização. E eu acho que o maior risco é quem contrata e não quem está sendo pejotizado. Essa é a realidade. Então, por exemplo, o risco é de quem contrata, né? Essa é a maior realidade. Então, é olhar esses requisitos que eu disse. Se tem habitualidade, não tem, precisa só de você para exercer esse tipo de trabalho, porque se você tem a empresa, você pode colocar outra pessoa para atuar no seu local. Você trabalha por demandas, é um outro tipo. E a empresa está assumindo um risco, porque quem contrata quer assumir risco. E a organização documental também faz toda a diferença. Quais documentos, contrato, registros e boas práticas ajudam tanto o profissional quanto a empresa a reduzir riscos jurídicos e dar mais segurança nessa relação? Um bom contrato de trabalho reduz enormes riscos dentro da sua empresa. E esse contrato de trabalho ele tem que ser personalizado. Não adianta fazer do Google, porque ele não vai te proteger tão bem quanto um contrato personalizado, de cada função, com horas, falando de direito de imagem, falando exatamente como que é feito aquele trabalho, para te proteger. Outro documento que eu gosto muito é o regulamento interno da empresa, que é tudo aquilo que pode ser determinado pela empresa e pelo funcionário, no caso o CLT. E aí você tem um regulamento interno, que você vai determinar como que funciona as horas extras, todas aquilo que não é determinado pela a lei em si, e você tem esse regulamento interno dentro dessa empresa. Isso é essencial. E para a gente caminhar para o fim, doutora, vamos imaginar alguém que acabou de receber uma proposta. Se hoje um profissional recebesse uma proposta para deixar o CLT para abrir um CNPJ, quais seriam as 5 primeiras orientações que você daria antes de assinar qualquer contrato? Calcule seus custos. Calcule quanto que você vai gastar como abrindo essa empresa sua. O segundo dica, não faz um contrato genérico, procure informações, procure orientações. O que eu acho muito bacana de dizer procura um advogado que você conhece, um advogado especialista, pega uma hora
do advogado, conversa com o contador, entende antes, para você entrar ali e fazer boas escolhas. Outro erro é não se pague ali e não pense que é um salário. Não mistura as questões de, eu vou chamar um amigo aqui para fazer uma sociedade. Tenha um contrato. O que vocês conversaram, coloca no papel. Haja com seriedade com o seu negócio. Não faz brincando. Não faz achando que é na camaradagem, é amigo, não vai dar em nada. Não, eu confio nessa pessoa, essa pessoa nunca vai fazer nada de errado para mim. O que mais acontece? Então, toma cuidado, não seja inocente na hora de empreender, sabe? Leva as coisas com seriedade, leve o seu negócio com isso. Gosto muito de dizer, entregue aquilo que prometa, não venda mentira, entrega aquilo, seja dedicado, trabalhe bem, porque vai voltar. Na hora que você escolhe o que você quer, vai voltar, você vai voltar. E o importante também é o registro da marca, né? Se você está criando uma Sim. marca, registre ela também, né? Total, isso aí é importante, que é o nome, né? O seu terreno. É importante. E aí procure um advogado para você poder fazer, entre no site aí do NPI, veja se já não tem nenhuma marca já registrada com esse mesmo nome, para você não ter que mudar lá na frente. Então, faça todo esse trabalho. E, doutora Saula, eu queria que você deixasse agora no final suas redes sociais, falasse um pouco do seu trabalho, quem quiser procurar, falar sobre essa parte de CNPJ, CLT, onde te acha. Vocês podem me achar em todas as redes sociais, doutora.sauladiniz. Então, dra.sauladiniz em todas as redes sociais. Eu sou advogada, possuo um escritório de advocacia, Saula Diniz Advogados, onde a gente assessora empresas e negócios digitais como o seu parceiro de negócios ideal para que você construa e continue com o seu negócio sólido e lucrativo. Então, agradecer demais a presença da doutora Saula, agradecer também os nossos parceiros da FLOT, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da FLOT, tudo com ISO 9001, qualidade chegando na borda da sua piscina. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, quer levar os profissionais de forma presenciais aí na sua região, só chamar a gente no direct que a gente leva qualquer profissional, qualquer curso que você está precisando. O aplicativo da Swimtrack leve tecnologia para a borda da sua piscina. Faça todas as avaliações, envie gráfico. Imagine você ter aquele contato com o pai é leigo, ele não entende sobre natação, então entrega aquele gráfico mostrando a evolução do aluno, ou o ano inteiro, qual foi a evolução desse aluno. Tenha tudo isso na palma da sua mão. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site da Sobrasa, preencha o cadastro e receba um kit gratuito na sua casa para você já começar com as suas ações. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina e metade do preço do concorrente. O The Office Studio, aqui no coração de Pinheiros, onde a gente está gravando nossos podcasts. Você pode gravar ou até mesmo criar os seus infoprodutos, como a gente falou. Você está agora no CNPJ, no CLT, saiu desse CLT e precisa estar passando suas férias ou está aumentando a sua renda, vem aqui no The Office, venha gravar os seus cursos para entregar aí para o seu público. E se é a sua primeira visita, eu tenho um cupom de desconto exclusivo para vocês. Agradecer demais a sua presença. Acho que nessa entrevista você percebeu que o mercado de trabalho está mudando rapidamente. A carteira assinada já não é o único caminho e o empreendedorismo se tornou uma oportunidade para milhões de brasileiros. Mas toda oportunidade exige preparo. Abrir um CNPJ não significa apenas mudar a forma de receber, significa assumir novas responsabilidades, compreender contratos, organizar finanças e proteger o seu patrimônio e construir uma carreira com mais autonomia e segurança. Mais importante do que escolher CLT ou PJ é fazer essa escolha de forma consciente, planejada e juridicamente protegida. Esperamos que essa conversa ajude muitos profissionais, empresários e gestores a tomarem decisões mais seguras e sustentáveis para o futuro. Doutora Saula, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por compartilhar o seu conhecimento tão relevante para quem está vivendo essa transformação no meio do mercado de trabalho. Agradeço o convite e espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Até breve. Então, até breve e até a próxima entrevista. Bom, hein?